Bendito seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aula número 12. A palavra de Deus transforma o caráter. Ela tem poder. Pastor Paulo Rogério da Cunha, falando de Boston, Estados Unidos. É a aula de hoje. A palavra de Deus tem poder. Vamos lá. Um minuto, por favor. Ok. Construindo um caráter cristão. Aula número 12. Estamos dentro do assunto a redenção do caráter humano. E hoje, dentro da redenção do caráter humano, nós vamos estudar alguns pontos sobre a palavra de Deus mudando o caráter do homem. Nós vimos sobre o novo nascimento. E sobre o novo nascimento, apareceu uma palavra que chama salvação. Salvação seria mudar a minha religião ou ir para outra religião? Seria isso salvação? Não, isso não é salvação. Isso é religiosidade. Ok? Eu quero mudar. Hoje eu estou numa religião, amanhã eu vou para outra, depois eu vou para outra, para outra, para outra. Isso chama-se religiosidade. Isso não é salvação. Tá bom. Então, o que é salvação? Você falou sobre novo nascimento, sobre nova criatura, sobre mudança de caráter através do novo nascimento. E esse novo nascimento vem falando sobre a salvação em Jesus Cristo. Efésios, Paulo escreve o seguinte: pois vocês são salvos pela graça. Eu já li esse versículo. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Então nós somos salvos. E nós não somos salvos pela religião, mas pela graça de Deus. Então, a salvação é a ação de Deus que nos tira do império das trevas e nos conduz graciosamente ao reino do seu Filho. Essa salvação, ela é oferecida graciosamente por Deus em Cristo. Porque se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. E esse se fez novo é a salvação que eu aceitei. Então, vou voltar ao parágrafo. Essa salvação oferecida graciosamente por Deus em Cristo é a única solução para o problema do pecado e o único recurso dado por Deus para que o homem não seja condenado ao inferno. É o final de João 3,16. E todos tenham a vida eterna, e não o inferno, a morte eterna. Mas, tendo a vida eterna, e que não seja condenado ao inferno, ele desfruta da eterna e gloriosa comunhão com seu Senhor. Então, salvação é a graça de Deus. É um dom de Deus para a restauração do caráter humano. É o caminho para levar o homem à vida eterna. E é o caminho para levar o homem a ter uma comunhão com o seu Senhor. E tendo essa comunhão com o seu Senhor, ele tem a renovação do seu caráter. Isto é salvação. Eu só dei uma pincelada. Aprofunde-se no tema salvação. Você vai descobrir coisas maravilhosas sobre o assunto. Amém? Então, o que acontece? Não só eu, né, mas a maioria dos escritores, eles dividem essa questão para entendermos melhor
como a salvação atua na mudança do caráter do homem, geralmente ela é dividida em 3 partes. Essas 3 partes que fazem parte da salvação, elas começam pela regeneração ou novo nascimento, vem a justificação, que é uma vez dada por Deus, e entra o processo da salvação, da santificação, em que aí o homem vai desenvolver um novo caráter. Então, a regeneração, ou o novo nascimento, ou a salvação, desculpa, vamos voltar aqui. A regeneração, ou o novo nascimento, ela acontece uma única vez. A justificação, ela acontece uma única vez na vida do homem. A santificação é um processo, é o desenvolvimento da salvação, em que o homem passa por diversas fases, em que ele vai lapidando o seu caráter no caminho para agradar a Deus. Ok? Então, os 3 processos da salvação é isso aqui. Eu tirei isso aqui de um print da internet. A santificação. Então, eu estou começando de trás para frente, ok? A santificação, ela implica viver separado do pecado, do mal, do mundo e dedicado a Deus e ao seu serviço. Então, é aquilo, é um processo. A justificação. A justificação tem caráter exterior. É o ato de transformação ou mudança do estado do pecador perante o tribunal divino operado por Deus. Então, o homem é justificado em Deus. Ele é operado por Deus. É a mudança de homem perdido para homem salvo. E a regeneração, ou o novo nascimento, é a ação decisiva e instantânea, aquilo eu disse que acontece uma só vez e em um só momento. É a ação decisiva e instantânea do Espírito Santo, mediante a qual ele cria uma nova natureza interior no homem. E aí eu vou bater forte no versículo de 2 Coríntios 5:17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Passou pela regeneração. Ok? Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Houve uma mudança de estado. Ela teve a justificação. O homem teve a justificação. Vou voltar no início do versículo, para ficar gravado mesmo. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Tudo se fez novo é a santificação. Porque dentro desse novo, eu tenho que viver uma vida separada do pecado, do mal, do mundo, e dedicado a Deus e ao seu serviço. Nesse versículo de Paulo aos Coríntios, ele engloba a santificação, a justificação e a regeneração. Esses são os 3 processos da salvação, da redenção do caráter humano, da mudança e transformação do caráter humano para um caráter voltado para Deus e para fazer a sua obra. E isso é pela fé. O justo viverá pela fé. Próxima aula, nós vamos entrar em cada assunto desse. Regeneração, justificação e salvação. Ok? Então, eu te convido a estar comigo na próxima aula. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Fique com Deus. Tchau, tchau.